Você também conhece muito a indústria. E eu digo que o sucesso nosso do agronegócio, esse crescimento de 40 anos, 2,5%, foi no agro, quando a gente tenta agregar valor e passa para a indústria, aí foi um desastre. O Brasil ficou para trás, não cresceu nada. Aliás, foi decrescente a produtividade da indústria. O que aconteceu? Por que nós não conseguimos fazer essa transição para produtos mais sofisticados, de maior valor agregado? Isso foi questão de política tributária, muito esse incentivo, economia fechada. Qual é a razão pela qual o Brasil não cresceu em coisas de produto de maior valor agregado? É uma pergunta realmente difícil, pergunta do $1 milhão, né? Eu acho que uma coisa que nos atrapalhou muito veio da resposta ao primeiro choque do petróleo. Ao primeiro choque do petróleo. Qual foi a resposta naquele momento? Espera um pouquinho. O que você quer que eu faça para ele? Tá, só para você repetir a resposta. Continuar, repetir a resposta. A resposta aqui. Eu acho a coisa que começou a desandar, né, foi uma ideia que acabou sendo colocada em prática a partir do governo Geisel. Porque de 50 até 70 e meados de 70, o Brasil, com a indústria, cresceu muito. Na chamada substituição de importações. Aí, quando veio o choque do petróleo, nós ficamos realmente $100 para importação. E o programa do Geisel foi: vamos avançar na indústria, economizando em importações. O que isso traduziu na prática? Nós vamos fazer a petroquímica, nós vamos fazer uma indústria de aço, uma indústria de máquinas, etc. E tudo isso pensando em construir coisas. Eram dois resultados em relação a isso. Primeiro, né, é que essas coisas, para poderem serem construídas, elas tinham proteção e, portanto, elas ficaram mais caras. E, em particular, para a indústria, o que ficou mais caro foi o que está na base da pirâmide da cadeia industrial, que são os produtos metálicos e os produtos químicos, que se tornaram muito caros porque vem em seguida. Ao mesmo tempo, isso foi uma infelicidade histórica, demorou para perceber, estava se gestando uma revolução tecnológica que nós aprendemos depois que era uma revolução de software, não de hardware, não de máquinas, era de conhecimento e de software. Então nós ficamos com uma indústria ainda muito olhando a produção da máquina e não o software que comandaria a inteligência da máquina. Como você protegia tudo, esse software não veio e as coisas ficaram caras. E a partir daí a nossa produção foi ficando muito cara e sem poder competir com o exterior. Fazer isso, caminho ao contrário, não é simples. É bem complicado para ser feito e é isso que a gente ainda segura bastante. Né? Por que o aço, por exemplo, brasileiro, sempre foi 25%, 30% mais caro que o aço internacional? É o que me disse uma vez um presidente da Bosch, falou: como é que eu vou produzir uma peça a um preço competitivo internacional se o tarugo de aço que eu sou obrigado a comprar custa 30% mais caro do que qualquer lugar do mundo? O produto que eu fizer também vai ser mais caro, o carro também vai ser mais caro e aí ele não vai ser tão competitivo. Embarcamos numa dessa. Agora, refazer este caminho não é simples, é bastante complicado, né? Mas a gente tem várias oportunidades. Eu diria que a gente teria que abrir com cautela importações, a começar da base da indústria, para poder isso está acontecendo na miúda, tem muita coisa acontecendo na indústria, especialmente de produtos que chegam ao consumidor final e que tem alguma coisa de componentes eletrônicos no relacionamento com a China. Não é muito visível, porque da coisa pequena, mas você consegue, hoje tem muitos empresários que conseguem fazer isso, desde do desenho básico, do molde, tudo você faz com a China, em uma semana tem um protótipo aqui na sua mão, em um mês você é capaz de ter. Então, mas isso é uma coisa que vai sendo construído meio na surdina, se me permite dizer, não é uma coisa evidente que está ali em cima, né? Não vai ser fácil construir isso daí, mas não é impossível dar alguma melhorada, eu acho. Agora, as empresas brasileiras que se tornaram competitivas
acabaram fazendo parcerias internacionais, indo para fora, muitas se instalando nos Estados Unidos, a própria Embraer que você mencionou, cada vez com fábrica maior. Agora, algumas empresas indo até para o Paraguai, por uma questão fiscal de simplificação de regras, etc. Então, o Brasil, as indústrias que estão se dando bem estão deixando o mercado. Como mas, mas, de novo, essa coisa do projeto. Eu vou me permitir falar, eu aprendi isso com o Osiris, né, fundador da Embraer. Por que deu esse sucesso? Ele, é engraçado, ele sempre dizia assim, olha, Zé Roberto, deu sucesso porque avião cai e ninguém quer cair do avião. Então, na partida, o que a Embraer, que era estatal ainda, pensou? O que nós não sabemos fazer, nós vamos importar. Motor, até hoje, é 100% importado. E os chamados aviônicos, os controles eletrônicos do avião, isso essencialmente importado. Alguma coisa de fiação é montada aqui, essencialmente importado. E aí foi se especializar no design. Design, hora de engenheiro. O engenheiro brasileiro é talentoso e, em termos internacionais, é hora muito barata. Por isso que a Boeing vem aqui, contrata gente, muita gente contrata esse tipo de coisa. Aí, na partida, você tinha um projeto que tinha a condição de ser tão bom quanto os outros, mais barato pelas nossas vantagens, e aí desenharam algo que tinha um espaço no mercado. Então, quando você nasce contra o resto do mercado, fica difícil você fazer essa construção. Não dá para refazer a Embraer, mas a gente tem que pensar um pouco nisso. E quais são, quando aparecem oportunidades, aproveitar. Então, energia nova é uma oportunidade. Combustível sustentável de aviação é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida. Uma vem de óleos, outra vem do etanol, enfim. Tem coisas que a gente pode chegar junto com isso, né? Então, tem algumas possibilidades. E as empresas realmente eficientes, eu acho que tem isso. Desde o bem mocinho, se não foi do nascimento, a VEG é um exemplo lá de Santa Catarina, a ideia de estar olhando, e aí você investe lá fora, você compra, faz algumas parcerias, mas está sempre, não tem medo do exterior. Acho que basicamente essa é a diferença, né? E nós temos a oportunidade, com a tecnologia mudando tanto, a gente é capaz de fazer coisas boas nisso. Não é simples, porque a competição é furiosa, feroz, e a gente tem que ter alguma pré-condição macroeconômica. Porque com essa taxa de juros é muito difícil construir qualquer projeto, né? Você acabou de mencionar uma coisa importante, que é a competição furiosa na economia global. Exatamente. Mas nós temos hoje uma reversão de tendências na economia global, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia global caminhava rumo a uma integração maior, ao multilateralismo, a um comércio global, e agora vem refreando com políticas nacionalistas, protecionistas. Como você vê? Você acha que isso é uma coisa momentânea de governos populistas no poder? Ou você acha que isso é uma tendência que veio para ficar neste mundo onde essas placas tectônicas das grandes potências estão mudando de direção, e para os países se sentirem um pouco mais seguros, eles preferem tomar conta do seu próprio quintal ao invés de se engajar na economia global? Eu acho que não é uma coisa circunstancial. Ela vai durar, vou dizer, especialmente sair do mundo unipolar para um mundo pelo menos bipolar. Né? Isso eu acho que vai se intensificar. Dar a partida disso daqui, vai ser difícil isso voltar. Né? Aí o que você tem, né, é que no meio desses dois grandes, China e Estados Unidos, quem tem chance vai ser difícil, mas de procurar um espaço é a Europa, que tem outras vantagens, mas o PIB como um todo é similar e ela tem como se posicionar. Mas antes eu vejo o Brasil, olhando esse tipo de coisa, nós podemos tomar partido do fato de que, como a América do Sul, estrategicamente, ela não é decisiva, não é relevante como algumas regiões da Europa, etc., nós temos... E eu acho que isso o agronegócio já mostrou o caminho. A posição mais adequada, né, é ser global trader. Não nos amarrarmos em nenhuma dessas pontas, das três, mesmo que a Europa seja maior, mas construir uma coisa que nós queremos ter relacionamento comercial, que vai além, e relacionamento econômico, vai além disso, inclusive com soft power.